são momentos interessantes pra gente acompanhar, né, Igor? Cara, e assim, acho que é histórico, assim, e primeiro de tudo é importante também lembrar que nós não somos aqueles defensores cegos do Donald Trump, a gente entende que é um cara estrategista, né, e como a gente vai conversar sobre o Donald Trump aqui, eu acho que uma das coisas mais importantes é entender como que ele enxerga o mundo hoje, né, pra entender inclusive o poder que ele vai projetar a partir de agora, né, se você for ver tudo que se fala sobre Donald Trump, inclusive a biografia que foi feita ali pela sobrinha dele, o pessoal cita que Donald Trump enxerga o mundo em dois polos. Ele basicamente entende que no mundo existem os vencedores e os perdedores. E aí, na primeira grande entrevista, quando ele buscou ser famoso lá atrás, no início da carreira dele ali, que ele já tinha muito dinheiro, mas ninguém sabia quem era o Donald Trump de fato, né? A mulher perguntou pra ele, assim, a entrevistadora, né? Mas o que você acha que é o segredo pro sucesso? E aí ele falou, cara, eu enxergo que a vida basicamente é um jogo. E dentro desse jogo, se espera que você seja o melhor jogador possível. Quem tem o instinto assassino, ele usou esse termo, quem tem o instinto assassino e o senso de competitividade e a verdadeira vontade de vencer, não importa o que, vai ser bem sucedido. Então é muito importante a gente entender que muitas vezes quando a gente pensa em líderes globais, ele se vende para a população como um cara detentor de moralidade, de uma grande compreensão sobre certo e errado. Quando a gente fala de Donald Trump, ele busca a vitória. E isso ele sempre deixa muito claro. E aí, se a gente for parar pra pensar, né, esse discurso, né, o MAGA, né, o Make America Great Again, ele não foi o primeiro presidente a utilizar isso daí. Pelo menos 4 presidentes americanos já utilizaram esse mesmo slogan no passado, porque normalmente existe esse sentimento da população de esperar que um novo líder vai trazer coisas novas ali, né, pro povo. E nos últimos 4 anos, foi detectado que o poder de compra do americano médio foi diminuindo muito, e eles olhavam pro líder dele e olhavam o Joe Biden, cara, tropeçando em todo lugar, sabe? Tipo, que líder é esse, sabe? E o americano que foi acostumado na escola a ter orgulho dos seus líderes, quando eles pensam ali nos pais fundadores ali dos Estados Unidos, né? Eles são, os americanos, diferente de nós, né? Eles aprendem desde sempre a respeitar os seus líderes, né? E aí, que respeito que hoje um Joe Biden estava inspirando na população. Então, dos últimos 4 anos para cá, passou a ser, de certa forma, até meio vergonhoso dizer que era americano para muitos americanos, sabe? Então, tipo, existia uma saudade de bater no peito pro americano e falar, eu sou um americano de fato. E eles demandavam essa liderança forte, e isso ficou, teve um reflexo muito claro aí nas urnas aí. Então, acho que essa resposta, inclusive como o Felipe citou, né, diferente ali do primeiro mandato do Trump, agora a gente tem um Senado, né, e uma Câmara ali do lado dele, então ele agora vem muito mais forte do que nunca, que é exatamente o que a população busca no seu líder, né, força. Você vai ver, o americano não tá acostumado igual o brasileiro, né, o brasileiro tá acostumado já com inflação, pelo menos aí de uns 5 em 5 anos tem já uma inflação muito mais elevada, então sobe tudo. O brasileiro não consegue mais comprar comida, não consegue mais fazer nada. Agora o americano já tava... A geração de adultos não tinha visto isso ainda. Então acho que machucou demais, não. Antigamente eu conseguia ir no mercado, conseguia comprar as coisas. Hoje em dia eu não tenho mais poder de compra, não tenho nada. Então acho que isso atrapalhou bastante mesmo. Exato, óbvio que grande parte é por conta da política monetária pós-pandemia, que injetaram muito dinheiro na economia. Isso aí vai gerar inflação. Mas a conta chega, né? Obviamente que também essa parte aí do conflito da Rússia e da Ucrânia, por conta de combustível também principalmente, agravou ainda mais o problema que já existia, né? Uhum. E teve um momento que foram perguntar pro Trump no dia de ontem sobre o que ele vê do Brasil, algo assim. Ele falou que o Brasil, que os Estados Unidos não precisam do Brasil. Muita gente se revoltou. O que vocês veem sobre isso? O Brasil precisa ou não dos Estados Unidos? E vice-versa também. Primeiro, vamos dar uma lembrada na situação do Brasil nos últimos anos. Desde que o Lula assumiu o país, ele se vê como um deus, praticamente. Ele bate na cara, ele já falou mal dos Estados Unidos, já falou mal da Europa. Ele, inclusive, peitou os Estados Unidos mais de uma vez. Então, quando veio os navios de guerra do Irã, os Estados Unidos falaram, não deixe esses caras atracarem aí, que eles financiam, não sei o que lá. O Lula deixou. Inclusive, membros do governo foram para uma festa dentro desses navios, porque os caras estavam como, mano, que é o Biden, tá ligado? Vai fazer o quê? O Biden não tá nem acordado. Então, o Brasil tava cagando pros Estados Unidos, tava falando de derrubar o dólar, a Dilma falando abertamente que o dólar era uma arma dos Estados Unidos. Porque não tinha consequência, né? Exatamente. O Brasil não tinha medo nenhum dos Estados Unidos fazer alguma coisa contra a gente. Só que hoje, meu amigo, se o Lula acredita que ele vai ter a mesma paz que ele teve nos últimos anos, ele tá muito enganado. Porque um dos países que o Donald Trump mais citou antes mesmo de
tomar posse foi o Brasil, falando que vai sim colocar tarifas. Quando eu estava falando sobre o banimento do TikTok, censura em redes sociais, o Brasil foi utilizado como exemplo negativo, porque teve a queda do X aqui, a suspensão durante um mês. Então todo mundo sabe que o Brasil está na mira do Donald Trump. E a gente precisa dos Estados Unidos, obviamente. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. O nosso maior parceiro é a China. Só que no último ano caiu acho que 10%, 13%, porque a economia da China está com um pouco de dificuldade. Então, lógico que a gente precisa, porque a gente é um puta de um exportador. Se o nosso maior parceiro, o nosso segundo maior parceiro, parar de trabalhar com a gente, vai ser um problemaço numa economia que já está com problema. O dólar já está em 6. Então a nossa situação já não está boa para ficar arrumando briga. E olha que interessante. Antes da eleição, o Lula estava falando abertamente que ele estava apoiando a Kamala, que ele não queria um novo nazi e por aí vai. O Trump ganhou ele, não, pô. Bem-vindo aí, muito obrigado. Espero que você faça um excelente trabalho. Então o discurso mudou rapidinho. Porque ele sabe que se o Trump bater o pé lá, a situação vai ficar feia pra gente. O Trump falar que não precisa da gente também não é bem assim. Porque a gente exporta muita coisas pra ele. O nosso agronegócio exporta pro mundo inteiro, inclusive pros Estados Unidos. Mas, nessa briga de poder, claramente, eles têm muito mais poder que a gente, né? É assim, é triste dizer isso, mas eu enxergo um conflito inevitável, sabe? Tipo, os dois, Lula como Trump, eles têm hoje um discurso pacifista, né? Inclusive o Lula parabenizou, né? Espero que faça melhor. Mas se você for olhar o histórico, né, o Lula, ultimamente, ele não é o cara que baixa a cabeça. A gente percebe que as pessoas que estão ao redor do Lula hoje costumam colocar ele num pedestal. Ele se enxerga hoje como um cara imparável, até pelo histórico dele, né? Imagina tudo que ele passou, ele conseguiu voltar pra presidência. O cara foi preso, tá de volta aí, pô, né, o ego tá lá em cima, né? Então, assim, é difícil da gente enxergar um cenário no qual aconteça algum tipo de retaliação vindo dos Estados Unidos e o Lula simplesmente abaixa a cabeça, a menos que isso cause um dano político muito forte, muito severo a ele, né? Agora, outro ponto também é que, como o Felipe falou, né, a China é o nosso maior parceiro comercial, em segundo lugar, os Estados Unidos. Tem um ponto importante que é importante pra gente, Brasil, que é a China compra soja e minério de ferro, sabe? É tipo matéria-prima. Agora, pros Estados Unidos, a gente vende avião. Para os Estados Unidos, a gente vende maquinário, vende coisas para a indústria, sabe? Que são produtos de alto valor agregado. E é interessante pra gente isso, se desenvolver dessa forma, porque não tem como a gente virar pra sempre o vendedor de comida do mundo. Se a gente quiser um dia se desenvolver como nação, né, a gente precisa conseguir vender produtos de alto valor agregado. E a gente tem uma porta aberta pra fazer isso com os Estados Unidos hoje, né? Agora, se os egos falarem mais alto durante esses próximos 4 anos, e aí simplesmente um começar a retalhar o outro e começar essa briga aí, a gente vai sair perdendo nessa história, né? E, infelizmente, eu vejo que esse conflito é inevitável porque dos maiores ataques que o Donald Trump tem feito, das maiores ameaças, inclusive ele negou, ele disse isso não é ameaça, mas é ameaça, que é quando ele fala sobre a questão da proposta do BRICS de se fazer uma moeda alternativa ao dólar para as transações entre os países, né? E, nesse momento, o Brasil, ele é o presidente do BRICS, né? A gente assumiu como presidente do BRICS agora. E sempre fomos nós os que mais encabeçaram essa proposta de se fazer uma moeda alternativa, né? Então, tipo assim, a gente tem que ser muito inocente pra imaginar que, tipo assim, não, beleza, próxima reunião do BRICS que vai ter lá, Lula vai baixar a cabeça e falar assim, não, gente, então, cancela o plano. Isso não vai acontecer, sabe? A gente sabe que isso não vai acontecer. E se você for pensar que o Lula, de certa forma, ainda se preocupa em manter uma postura mais do lado ideológico da coisa, aí você vai pro lado mais climático. Donald Trump tá saindo lá do Acordo de Paris, né? Assinou o decreto para sair do Acordo de Paris. Então, tipo assim, os caminhos, eles são muito antagônicos entre as duas partes, e em qualquer momento que os dois lados tiverem que cooperar, eu acho muito difícil que a gente não veja uma colisão entre o ego, sabe? Exato, e um ponto importante é que o Trump já deixou muito claro que ele quer proteger a economia norte-americana, e uma arma gigantesca que eles têm é o dólar. Exato. Então o que acontece? O dólar é usado no mundo todo, eles conseguem imprimir mais moeda e conseguem fazer com que essa inflação fique diluída no mundo todo. Então, pô, se o Brasil vai lá e injeta dinheiro na economia, quem usa real é só o Brasil, a inflação já vem direto aqui na veia. Então, o tanto de moeda que eles imprimiram aí nos últimos 4, 5 anos, a inflação era pra estar muito maior se não fosse somente nos Estados Unidos que usassem o dólar. Aí chega o Lula e fala o seguinte, não, que a gente não quer mais usar dólar, que ninguém precisa do dólar, como é que ele falou até? Que ninguém... Agora, Que por que tem que ser o dólar? Por que tem que ser o dólar? Aí se ele chega e fala isso no BRICS, aí o Trump vendo isso e fala o seguinte, beleza, ele não quer usar o dólar,
Então, a partir de agora, para entrar produto brasileiro aqui nos Estados Unidos, vai aumentar o imposto, consequentemente, vai exportar menos, vai atrapalhar nossa balança comercial aqui também, né? Aham, com certeza. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.